Chegamos ao último painel desta quinta edição da Advocatus Summit Lisboa, com os olhos postos no futuro. A emergência dos ativos digitais. É esse o tema ao qual damos destaque neste debate, com a participação de Pedro Borges, co-founder e CEO da Criptoloja, e Pedro Melo, co-founder e CEO da Altcry. O debate é moderado por Verónica Fernandes, sócia de financeiro e governance da Servo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Advocatus Summit, a quinta edição da Advocatus Summit aqui em Lisboa, na Fundação EDP. É com muito gosto que aqui estou, em representação da Servo e Associados, para moderar este painel, que visa debater um tema de grande atualidade e que vem despertando grande interesse e grande debate a nível global e que, na verdade, se perfila não como um tema efêmero, passageiro, mas realmente com capacidade de ter efeitos disruptivos e de até alterar todo o paradigma sobre o qual assenta grande parte do setor financeiro em Portugal. Eu refiro-me às finanças descentralizadas e, muito em concreto, à emergência dos ativos digitais neste contexto. Ao longo deste debate, eu e os meus convidados, que já foram apresentados, mas que voltarei aqui brevemente a apresentar, vamos tentar ser o mais incisivos e o mais claros possíveis, no sentido de clarificar alguns conceitos. Isto é tudo uma realidade muito hermética, muito fechada e, portanto, vamos tentar aqui dar alguma clarividência sobre alguns pontos que nem sempre são focados na comunicação social e também procuraremos ter um papel, de certa forma, didático e animar alguns players de mercado que estão em zonas, muitas vezes, de fronteira, como seja, por exemplo, a das tecnologias de informação ou mesmo das fintechs, que têm toda a potência, todo o conhecimento e toda a vontade de enverdar por estes domínios, mas que por razões de vária ordem, que se prendem muitas vezes com alguma incerteza sobre o quadro regulatório ou também temas de reputacionais ou de segurança, acabam por ter algumas reticências na hora de avançar. E, portanto, para debater este tema, eu tenho comigo, como já foi referido, o Pedro Borges, CEO e cofundador da Criptoloja. A Criptoloja foi a primeira entidade a obter a licença do Banco de Portugal para poder exercer atividades com ativos virtuais. Muito bem-vindo, Pedro. Obrigada pela sua disponibilidade. O Pedro conta já com cerca de 20 anos de experiência no setor financeiro, sendo que, corrija-me se estou errada, desde 2014 que está mais vocacionado para estes temas relacionados com a blockchain e com as fintechs e criptomoedas e, portanto, tem aqui um capital de conhecimento e de experiência que será seguramente inestimável aqui para o nosso debate. Conto também com o Pedro Melo, cofundador e CEO da Altcry. A Altcry é precisamente um exemplo daquilo que falei, de uma entidade que estava inicialmente vocacionada para as tecnologias de informação e para a consultoria nesse domínio, mas que resolveram somar, adicionar, não substituir, mas adicionar ao seu leque de atividades, agora a atividade também de corretagem e criar uma corretora, uma exchange de criptoativos e para isso já prepararam o seu plano de negócios, já submeteram toda a documentação necessária ao Banco de Portugal e, portanto, estamos aqui em dois estádios, em duas fases de experiência que são necessariamente complementares e procuraremos aqui tirar algum proveito da nossa conversa. Antes de iniciar este debate e não querendo entrar em grande detalhe técnico, jurídico, eu queria só deixar aqui um ponto. Eu, quando falei há pouco no tema da obtenção do registro junto do Banco de Portugal, eu queria clarificar que o tema dos criptoativos, a aquisição, a compra e venda, tudo isto não está neste momento regulado ainda em Portugal. Aquilo que existe em termos de regulamentação é, de facto, uma normativa que provém da 5ª Diretiva de Prevenção do Branqueamento de Capitais e que obriga estas corretoras que permitem a compra e venda e a troca de cripto por fiat, ou seja, moeda fiduciária, ou mesmo que desenvolvem a atividade de custódia de ativos digitais, para o fazerem, têm de ter, de facto, uma prévia aferição, prévio escrutínio por parte do Banco de Portugal e aquilo que o Banco de Portugal vai fazer é única e exclusivamente verificar se estão aptas a cumprir com os deveres que lhes incumbem no domínio da prevenção e gestão dos riscos associados ao branqueamento de capitais. Isto não significa que o processo seja um processo simples e que seja circunscrito a esta matéria, já vamos falar um bocadinho sobre isto, não nos cingindo só a isso, mas o Banco de Portugal vai querer saber não só se as entidades têm os meios técnicos
técnicos, humanos, estão apetrechadas e preparadas para isso, mas vai também querer perceber o plano de negócio, vai querer perceber se as pessoas que estão à frente destas corretoras são pessoas experientes, idóneas, com habilitações e preparadas, e também vai fazer uma avaliação da idoneidade dos acionistas últimos. Portanto, no fundo, quando falamos aqui do processo de registro, e o Pedro Borges, que está à frente da Criptoloja, foi de facto pioneiro e de facto também muito graças a muito trabalho e muita resiliência, porque foi um processo, Pedro, que eu creio que demorou cerca de 9 meses. 9 meses, sim. 9 meses a obter. Foi de facto um processo exigente. Pensamos que agora as coisas já estão um bocadinho mais facilitadas, mas para todos aqueles que querem de facto enverdar por este caminho, esta licença de facto implica a obtenção de um prévio escrutínio por parte do Banco de Portugal, que vai avaliar de facto a capacidade destas entidades para dar resposta às exigências em termos de prevenção de branqueamento. Isto significa também, com isto vou terminar, que a ingerência do Banco de Portugal sobre estas corretoras é limitada apenas a temas de supervisão relacionados com branqueamento, prevenção de branqueamento. Portanto, não tem supervisão prudencial, não tem supervisão comportamental e, portanto, isto é um ponto muito importante para referir. Pedro Borges, agora sim, vou-lhe dar todo o protagonismo que merece e, sendo uma das primeiras entidades a obter aqui o registro junto ao Banco de Portugal, primeiro que tudo, e em termos só mais de curiosidade, como é que se começou e porquê é que se interessou por esta área? E gostava também que nos falasse um bocadinho brevemente dos principais desafios que sentiu na parte da obtenção da licença, que foi muito divulgado na comunicação social, a nível nacional e a nível internacional, mas para aqueles que nos estão a ouvir, conte-nos um bocadinho como é que correu tudo. Correu bem, agora olhando para trás correu bem, na verdade, e completando só o que já disse, e além dessas validações todas durante o processo de obtenção de licença, há também um pouco a validação e tentarem perceber o modelo de negócio, porque depois a licença é uma coisa e depois o modelo de negócio das diferentes entidades acaba por ser diferente. Mas ainda à sua questão de início, a primeira vez que ouvi falar de Bitcoin foi em 2014, e aí não fugia à regra de todas as outras pessoas. O que me interessou, até porque eu trabalhava na indústria financeira já há alguns anos, foi exatamente o preço. O facto do Bitcoin subir muito, descer muito, foi a primeira coisa que me interessou, até começar a entender tudo o que estava por detrás e toda a lógica de blockchain e de descentralização que já lá vamos, e depois a partir daí fui-me envolvendo mais de uma forma amadora e depois de uma forma profissional, e agora cá estamos com a Criptoloja. Relativamente ao processo de licença ou de registro do Banco de Portugal e de aprovação, nós tínhamos uma particularidade que era, nós já estávamos prontos para começar. Portanto, eu e o meu sócio, Luís Gomes, criamos a Criptoloja antes de sequer se falar em qualquer tipo de regulação. Portanto, isto mais ou menos em junho de 2020. Portanto, criamos a empresa, alugamos o espaço, criamos a web, CRM, todas essas coisas, e quando estávamos mesmo a começar é quando sai a lei que, infelizmente, saiu sem período transitório e que, a partir do momento que ficou aprovada, nos colocou numa posição de ilegalidade. Caso iniciássemos atividade. A experiência, obviamente que o Banco de Portugal é uma instituição grande, qualquer regulador é uma instituição grande e, portanto, de alguma forma pesada, e não há como fugir a isso. Agora, as experiências que nós temos são sempre em função de outras similares que já tivemos anteriormente. E eu, dado trabalhar na indústria financeira, já tive que lidar com reguladores, com os dois reguladores em Portugal e noutros países, nomeadamente no Brasil, onde havia 5 anos em que lidava com o Banco Central do Brasil. Então já tive algumas experiências à falta de... já tive algumas experiências penosas nesse lidar com reguladores. Então, este processo de obtenção do registro da Criptoloja acabou por ser deles todos o mais suave. Eu compreendo que quem nunca tenha tido este tipo de experiência pareça muito pesado, mas para mim não foi. Acabou por ser o mais leve. De alguma forma a comunicação fluiu muito bem. Já se sabe que um regulador, quando faz perguntas, espera respostas, e isso facilita muito. E pronto, também tivemos, acho que, uma outra vantagem, porque uma vez estávamos prontos para começar e logo que a lei é aprovada, nós metemos logo o processo. Ora, nós metemos o processo em função só da lei que é sempre generalista. Ainda o Banco de Portugal não tinha preparado depois uma série de normas e procedimentos que vieram depois, como instruir isto, aquilo e outro, já uma série de formulários, e nós passamos um pouquinho ao lado disso, uma vez que o processo já tinha entrado,
Portanto, O timing ajudou também, o timing ajudou muito. e foi obviamente que eu tenho dito sempre isto, tenho que classificar como foi obviamente longo, que 9 meses, tudo o que seja menos tempo é sempre melhor, seja em que tipo de relação for, mas foi um processo são e correto. Muito bem, isso é muito bom de ouvir. Pedro Melo, faço-lhe exatamente a mesma pergunta, está num estádio diferente, num momento diferente, como é que está a ser a sua vivência relativamente à submissão do pedido de registro, as dificuldades, os principais desafios e o choque entre aspas, de alguém que vem da área tecnológica e que se depara pela primeira vez com estas particularidades do domínio financeiro. Como é que vivenciou tudo isto e como é que está a correr? Muito bem, portanto, olá a todos, muito agradeço o simpático convite, é um gosto enorme poder estar aqui e partilhar um pouco do que tem sido a experiência ao longo dos últimos anos e ao longo, sobretudo, dos últimos meses, não é? Aqui eu não tenho uma visão tão otimista como o Pedro, se calhar é pela falta de experiência no setor financeiro e com certeza que o há de ser. O processo junto do Banco de Portugal, a meu ver, pode-se caracterizar sobretudo em três adjetivos. É extremamente extensivo, é demoroso e é ambíguo. Portanto, nestes três enquadramentos, faz com que uma empresa como a Altcry, que está pronta, está na meta, está equipada, não estava como a criptoloja já no arranque, nem chegou a arrancar, mas está equipada, está na meta, está pronta para correr, mas lá está, à espera do tiro de partida para podermos iniciar. E para um empreendedor, neste momento, é o setor onde eu me insiro, não é? O empreendedorismo. Isto realmente são variáveis difíceis de julgar, porque o capital não é infinito, não é? Portanto, temos que conjugar sempre esses fatores. Portanto, eu percebo que a regulação e que é importante, e é muito importante, é importante que haja regulação, sobretudo para transmitir a confiança necessária para os mercados e para todos os usufrutuários que possam estar interessados. Mas poderia ser facilitada e eu poderia dar aqui duas sugestões que fomos pensando e ao longo do processo também nos deu para refletir. A primeira seria haver um género de checklist, não é? Para que a empresa que se vá candidatar já saiba ao que é que vai e aquilo que precisa de ter para ter a aprovação junto do regulador. E o segundo ponto é haver um helpdesk onde... Claro. Porque se nós temos dúvidas e há ali pontos que não são tão claros, nós precisamos de recorrer a alguém. E atenção, isto é mais eficiente não só para a instituição que está a requerer o pedido, neste caso a Altcry, mas é mais eficiente e tudo para o Banco de Portugal, para o regulador. Portanto, tornarmos o processo mais eficiente, porque eles de um lado têm a licença atribuída com checklist, com recursos menos intensivos, não é? E nós, temos a licença mais rápida, mais rapidamente podemos monetizar a nossa iniciativa. Portanto, deixava aqui estas duas recomendações e deixar aqui a nota que é muito importante, e volto a frisar, a regulação, sim, mas adaptada aqui às condições. E eu agora, aproveitando isso só para terminar este tema do pedido, é uma pergunta que eu dirijo aos dois. Em termos de estrutura societária, estrutura organizativa, meios humanos, tecnológicos, principalmente para a parte do onboarding dos clientes, KYC, tudo o que tem a ver com branqueamento de capitais, que ajustamento, foi necessário fazer um grande ajustamento, um grande investimento ou foi possível otimizar recursos para dar resposta às exigências que tinham? Isto, falando um bocadinho para quem quer entrar no mercado e pensar um bocadinho em termos de business plan, se é um processo oneroso ou se de facto, para pelo menos quem está quem está dentro do setor e quem está fora, se representa realmente um grande investimento, digamos assim. Pedro Borges. Representa, não é? Sim, mesmo para quem já fazia... Mesmo para quem nós tínhamos tido, e como eu disse, nós já tínhamos preparado a criptologia fora ainda do âmbito da regulação. Certo. E obviamente que tínhamos noção, até pela nossa experiência, de que o compliance seria importante e, portanto, aquilo já estava tudo muito voltado para os processos de compliance. E ainda assim tivemos depois que fazer algumas bastantes alterações, inclusivamente, e só a título de exemplo, a empresa que tínhamos contratado o sistema para a identificação facial e reconhecimento de cartão de cidadão,
não pôde ser a empresa que tínhamos que já contratado, o que já tínhamos pago, teve que ser outra, porque depois tem que ser empresas que constam de listas, que na altura nem sequer tínhamos conhecimento que existiam. Portanto, algum dinheiro que já tínhamos gasto, tivemos por substituir por fornecedores de serviço que forneciam exatamente aquilo que já tínhamos e pronto, mas foi assim e teve que ser. Mas os serviços que vos são prestados, pelo menos estão satisfeitos e dão resposta àquilo que pretendem? Sim, hoje em dia a tecnologia está preparada. ajuda imenso a esse nível. Pedro? Eu lá está, tenho uma visão mais otimista, portanto agora estamos ao contrário, e também deve ter sido com certeza por não ter passado pelo setor financeiro e vir mais com a teoria, portanto já vínhamos um pouco preparados para toda esta estrutura. Aliás, nós nem chegámos a funcionar, porque não é possível, não é? Portanto montámos já o plano a contar com esta estrutura e sobretudo vamos ao encontro e sempre tivemos o objetivo de ir ao encontro de um ingrediente secreto, acaba por não ser ingrediente secreto nenhum, que é a confiança. Pronto, e a confiança é hoje tão válida como era há 100 anos atrás, como era há 1000 anos atrás. Portanto, a história, repetindo-se com outras roupagens, a confiança é a base de qualquer atividade na sociedade. Para isso, montámos a plataforma da maneira mais estruturada possível, em termos de onboarding, em termos de AML, em termos de fluidez, em termos de processos, para garantir não só a maior segurança, porque sabemos que os ativos digitais podem estar e têm estado, infelizmente, associados a algumas especulações, como branqueamentos de capitais, portanto acaba por enfeitizarem muito isso e não tirarem o bom proveito do que os ativos digitais trazem. Portanto, isto cria, pois, alguma relutância das pessoas, portanto temos que criar aqui a estrutura que possa dar a maior confiança às pessoas. Portanto, lá está, foi straightforward, já sabíamos para o que íamos e pronto, portanto, estamos à espera do ok do regulador. Ótimo. Pedro, então, e continuo consigo, estando então em fase de preparação e de início de atividade, que tipo de atividade é que pretendem desenvolver? Será de exchange de cripto por fiat, cripto por cripto, e que tipo de ativos virtuais é que vão permitir que sejam transacionados na vossa plataforma? Portanto, neste momento, no curto prazo, como disse, nós estamos completamente focados na robustez da nossa plataforma. Portanto, é montarmos com base no transacional, que foi para a qual é o tema para o qual nos estamos a candidatar à licença, a pedir a licença, não é? Portanto, com base no transacional cripto, fiat, neste curto prazo estamos completamente concentrados na fluidez e na robustez da plataforma, como eu disse há pouco, garantindo a maior segurança e, ao mesmo lado, simplificando os processos para os utilizadores, para tornar aqui isto um processo atrativo e um processo simples para os nossos futuros clientes. Mas isto no curto prazo. Agora, no médio e no longo prazo, torna-se um pouco difícil definir o que é que podemos fazer e o que é que não podemos, porque a tecnologia, o progresso tecnológico é exponencial, não é? Há alguns estudos que mostram que estes 10 anos que vamos viver são equivalentes aos últimos 20 anos em termos de progresso tecnológico e, por consequente, equivalente aos últimos 100. Portanto, nós encaixarmos os últimos 20 anos nestes 10 anos em termos de progresso tecnológico é um progresso enorme e é uma variedade enorme. O que nós podemos dizer enquanto facilitadores deste espaço e enquanto querer integrar as pessoas da maneira mais simples e melhor para este espaço, com a maior confiança, o que nós nos propomos a fazer é estar atualizados, acompanhar os mercados, para assim poder prestar os melhores serviços nas alturas devidas. Um dos temas que nos é bastante querido e o qual temos acompanhado bastante e focado também é a questão da tokenização. Portanto, a tokenização, agora afastando um bocadinho do que é investimento e o que é este mundo financeiro, a tokenização vai para além desta fronteira. Isto impacta e é um dos motivos pelos quais eu me comecei também a interessar por este setor da blockchain. Isto vai para lá e afeta a economia real e a sociedade. Portanto,
deixo aqui estas perspectivas. Muito bem, muito bem. Pedro Borges, atendendo a que todo este processo associado à transação de criptoativos assenta precisamente naquilo que o Pedro Melo referiu agora, na tecnologia blockchain, eu sei que o Pedro tem também aqui uma função muito didática e periodicamente, enfim, também dá aqui algumas ações, digamos, de formação e tenta divulgar ao máximo e descodificar tudo isso. Eu pedia-nos para nos explicar de forma mais simples que conseguir como é que funciona a tecnologia da blockchain e como é que ela é posta ao serviço da transação dos criptoativos e que nível de segurança é que ela pode oferecer a quem compra e vende criptoativos. Dos criptoativos e das outras indústrias. E das outras indústrias geral. que não só limitadas, claro. É assim, quando se fala de blockchain, a palavra fundamental é essa palavra descentralização, porque é isso que é o paradigma, a revolução ou inovação relativamente ao que existia. A lógica de blockchain, a lógica de descentralização, como disse, nós apostamos muito na formação e educação porque tem que ser e é importante que todas estas empresas nesta indústria façam isso. Eu todas as terças à noite faço alguns cursos e há um deles que é exatamente a explicar o que é blockchain. Eu vou-lhe só explicar como é que eu explico isso, que é a câmara que as pessoas entendem. É assim, aquilo é feito em webinar, que eu estou na minha casa, que é às 9 da noite já estou em casa. E depois através do YouTube? Não, por acaso é através do Zoom. Sim, do Zoom. Para quem quiser que sim, inscreve-se. O Zoom, mas na parte do webinar, em que as pessoas só me veem a mim, mas não se veem umas às outras, claro. E então, obviamente, quem me está a ver está em diferentes pontos do país. Então, eu normalmente, para explicar o blockchain, que demora 2 minutos, eu tenho uma folha de papel e peço a cada uma das pessoas que estão nas diferentes localidades do país para ter exatamente a mesma folha de papel. E depois dou ali alguns dados. O João tem 3, a Maria tem 2, o Rui tem 5. E cada uma daquelas pessoas escreve esta informação. E depois eu digo, agora o João vai enviar um para a Maria. Cada pessoa, no seu computador, no sítio onde está, ou no seu bloco de notas, tira um ao João e envia para a Maria. Portanto, a descentralização é isto. E se viermos à parte bancária, enquanto os movimentos das contas bancárias, os euros saem da minha conta, para a conta da Verónica, etc., são registados num único computador, numa lógica de descentralização. A informação é registada, validada, registada, etc., em vários computadores ao mesmo tempo. De um conjunto de pessoas individuais que não é propriamente uma instituição, um banco. Exato, ou seja, quanto maior for o número de computadores que registram essa informação, mais seguro é. Portanto, agora, isto vai mais do que o Bitcoin, que foi o primeiro blockchain, ou vai mais do que a indústria financeira. Eu, na minha opinião, mas isto é uma opinião minha, cada vez, e está a ser desenvolvida em todas as indústrias, seja na financeira, saúde, turismo, alimentação, qualquer uma delas, estão a ser desenvolvidos, portanto, serviços, produtos, em que, em vez de serem oferecidos por entidades centralizadas, são oferecidos por entidades centralizadas. Na minha opinião, para o mesmo nível de serviço, para o mesmo nível de produto que eu procuro, eu prefiro interagir com algo descentralizado em vez de interagir com algo centralizado. Nem que seja porque com algo isto na verdade é o Web 3.0, é um bocado o conceito disto, porque eu com algo descentralizado aquilo irá funcionar da maneira que foi programada para funcionar, na verdade é código, e não há ali estados de alma ou alterações de regras do jogo a meio. Com uma entidade centralizada isso pode ser para acontecer. Portanto, é totalmente o chamado peer-to-peer, não é? Indivíduo a indivíduo, sem intermediário, sem custos de intermediação também, não é? Que muitas vezes também... Sim, à partida são sempre mais baratos, ou tenderão a ser mais baratos. Portanto, mas eu vou um pouco mais além. Portanto, o que hoje imaginamos que fazemos na vida, por exemplo, marcar uma viagem, eu, em vez de ir a uma agência de viagens, ainda que seja online, ainda que seja de forma digital, quem está do outro lado é uma entidade centralizada, seja lá ela qual for. Portanto, se eu puder ir marcar a viagem numa entidade centralizada, eu irei à entidade centralizada. Portanto, acho que as pessoas cada vez mais irão à entidade centralizada, como as pessoas, nomeadamente nos jogos, e daí o metaverse e toda esta coisa, as pessoas preferirão jogar em ambientes descentralizados, em que não há ninguém que é o dono do jogo, do que jogar em ambientes centralizados. É um pouco... Esta é que foi a grande revolução e o grande paradigma, o novo paradigma que trouxe o blockchain, foi a lógica de descentralização. E, a seu ver, todo este modelo não compromete a necessária segurança que as transações económicas... Pelo contrário. Pelo contrário, não é? Pelo contrário.
A descentralização traz segurança. Porque veja, eu posso aqui, que eu não tenho conhecimento para isso, Sim. mas tivemos agora alguns exemplos de entidades que foram hackeadas e algumas relevantes e com capacidade para se defender, ainda assim foram hackeadas. Não há nenhum exemplo do blockchain, do Bitcoin, alguma que funciona 365 dias por ano, vai fazer 13 anos, para janeiro, há mais de 12 anos, e nunca foi hackeada, exatamente por via dessa descentralização. Portanto, Isso é muito importante passar essa mensagem. exato, que a segurança é máxima, ok? Portanto, Pedro Melo, segurança e não sei se tem alguma coisa a acrescentar ou se partilha totalmente... Não, partilho totalmente a opinião do Pedro. A segurança, e que, como a Verónica disse, a segurança é máxima, portanto, e nós temos já tecnologias que permitem seguir toda a transacionalidade da Bitcoin. Portanto, eu hoje consigo saber, e Bitcoin, como posso falar de Bitcoin, como outro token, não é? Eu consigo saber por onde andaram, qual é que foi, quem é que transacionou, quem é que não transacionou, até à sua origem. Claro. E isto depois para uma plataforma e transpondo isto para o nosso domínio, eu consigo parar transações que possam estar envolvidas com fraudes, de branqueamentos de capitais, com maus comportamentos, com tudo mais, posso bloqueá-las antes, ou mesmo se acontecer alguma coisa depois, eu consigo seguir o rastro delas e colaborar com os reguladores, com as autoridades. Portanto, a segurança é máxima. E como nós temos visto até há muito pouco tempo, há fundos que possam ser desviados e esses fundos já conseguem chegar até esses fundos. Portanto, a segurança é maior do que o sistema financeiro, muito bem, na minha opinião. Pedro, não queria deixar só de lhe fazer esta pergunta, porque também fiz ao Pedro Melo, só por uma questão que quem nos está a ouvir ficar a saber. Na criptoloja, que tipo de criptoativos são transacionados, em termos gerais, só para ficarmos com a ideia, para além dos normais, dos bitcoins, dos etéreos, etc.? Não, foi logo esses que são mais... É assim, também por uma questão do modo como nós estamos organizados. Sim. E o que é o nosso público-alvo. Sim, sim. Nós estamos muito voltados para quem se está a iniciar neste mundo. Okay? Não para quem já conhece e anda ali a comprar e a vender todos os dias, nós não estamos vocacionados para isso. Então, obviamente que se o nosso cliente, o perfil habitual do nosso cliente é mais iniciante, as pessoas começam por Bitcoin e Ethereum porque é o que conhecem mais, portanto é o que é mais transacionado. Agora tivemos, claro, também um pico nos NFTs por via de toda a comunicação e toda a divulgação, e os jovens estão muito, que houve à volta dos NFTs. Os jovens estão muito aptos e muito receptivos a esta nova realidade dos NFTs, que é outro tema, mas que vocês também sentem. Claro que sim. Pronto, era outra questão que lhe ia perguntar e que ia perguntar precisamente ao Pedro Borges primeiro, em termos de faixa etária e também em termos geográficos, tem alguma visibilidade qual é que é o vosso público-alvo? Ou isto mais a título de curiosidade do que outra coisa qualquer, porque é importante também perceber assim, isto. É quase impossível não comparar com o que era, por exemplo, a indústria de plataformas de ações, etc., que eu trabalhei muitos anos nisso. Que é totalmente diferente. E que havia totalmente diferente. E que havia ali um público, o cliente a partir dos 35 anos até aos 50 anos era onde estavam 80% dos clientes. Aqui é absolutamente impressionante e eu todos os dias me surpreendo com a abrangência desde miúdos, salvo seja, chamar miúdos há 18 anos, as minhas filhas não iam gostar disto, mas desde miúdos de 18 anos, que só não abrem conta porque ainda estão aqueles que estão à espera de fazer 18 anos para poder abrir conta, até pessoas de mais de 60 anos e reformados, obviamente que aí já menos, mas é impressionante o quanto... Não sei se a palavra se pode utilizar, mas o sex appeal das criptomoedas é absolutamente impressionante. Exatamente. É verdade, e eu tenho também presente que é um tema nos colégios neste momento, que os miúdos na escola têm um maior interesse nisto. Pedro Melo, o vosso público-alvo em termos de target e quando prepararam o vosso plano de negócios, não que isto seja fundamental, mas também anda muito perto disto que o Pedro Borges nos referiu, aliás, não é? o Pedro tem a experiência de terreno já, não é? Portanto, claro, já sabe segmentar, mas nós quando pensámos aqui na Altcry, a Altcry nasceu sobretudo de três grandes variáveis. Olhámos para o mercado e vimos a taxa de adoção do mercado é brutal. Sim. Comparam isto a taxas de adoção de internet, que é uma coisa muito grande, é uma revolução tecnológica, não é? Portanto, o segundo ponto foi identificado que o investimento era uma variável para a qual os utilizadores já estavam a olhar e já tinham interesse, portanto, o aumento grande do investimento neste tipo de ativos.
vêem-se, aliás, ano após ano, recordes a serem batidos nos volumes transacionais das principais exchanges no mundo, não é? Pronto. Portugal, aliás, foi agora mesmo posto como o 9º país ao nível europeu com maior volume transacional. Portanto, isto mostra bem aqui o interesse das pessoas. Dito isto, nós aqui em Portugal, e de outro fator também importante, que é as iniciativas locais, portanto o brokerage local, nós o que conseguimos analisar foi que tende a prevalecer em mercados europeus e em mercados portugueses, ou não diria tanto em prevalecer, mas a ter bastante ênfase. Por exemplo, se olharmos a nível europeu, vemos plataformas como a Bit2Me em Espanha, vemos plataformas como a Bitpanda na Áustria, vemos plataformas como a Bitlada na Holanda, como a Baiza na Alemanha, portanto isto são tudo, e aqui em Portugal um exemplo claro é a Criptoloja, portanto são tudo exemplos que iniciativas locais tendem a ter ênfase contra grandes exchanges, como por exemplo o Coinbase, Binance e tudo mais. Lá está o fator confiança, a regulamentação, pronto, tudo isto gera aqui a confiança dos utilizadores. Dito isto, nós vimos, olhamos, conseguimos ver 2 a 3% da população portuguesa, mais ou menos por alto, tem criptos. Portanto, nós o que vamos focar são os outros 4 milhões de pessoas. O que é que são os outros 4 milhões de pessoas? São todas as pessoas que vão dos 20 aos 65 anos, excluindo todos aqueles que estão no limiar de pobreza. Portanto, estamos a falar de cerca de 5 milhões, descontando os 250 mil pessoas, estamos a falar de 4 milhões e meio. Porquê? Porque se nós estamos a falar de taxas de adoção de internet e taxas de adoção tão grandes como estas, queremos convencer e queremos encaminhar estas pessoas para entrarem neste espaço. Claro que os jovens vão ser um target mais fácil, não é? Porque estão habituados a toda esta tecnologia e tudo mais, mas não esquecer também o público mais sénior. Portanto, nós o que nos propomos a fazer, e lá está o nosso mote, é Cryptly Side by Side, não é? Portanto, é de uma forma pedagógica, como o Pedro como apresentou há pouco o Pedro, mas também de uma forma próxima, portanto, levarmos as pessoas, mostrarmos às pessoas este universo e darmos as ferramentas para que elas possam, de uma forma consciente, informada e simples, tomar a decisão. Muito bem. Pedro Borges, então, passava assim agora... E um tema mais contemporâneo, é pública a associação do conflito na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, ao recurso às criptomoedas como instrumento de pagamento. Eu gostava que me explicasse um bocadinho como é que está a sentir isso na vossa plataforma, se é que o sentiu e em que medida. Sentimos um bocadinho, ainda bem que faz essa pergunta, porque é importante a resposta, pelo menos na minha opinião. Em algum ponto foi apresentado o Bitcoin, eu vou dizer Bitcoin por uma questão de simplicidade, há muitas criptomoedas, foi apresentado um Bitcoin como um potencial problema, mas na verdade o Bitcoin foi uma parte da solução e não uma parte do problema. Foi uma parte da solução porque permitiu, logo numa primeira fase e continua a acontecer, fazer chegar sob a forma de doações, seja ao governo ucraniano, seja a instituições que estão no terreno, meios financeiros para elas atuarem. Claro. E não só fez chegar em grande quantidade a nível monetário, como se chegou de uma forma transparente, dada a rastreabilidade total que o Bitcoin permite. Por outro lado, e também isto também serve para a Rússia e para as pessoas na Rússia, portanto foram 2 países que entram num conflito, e que obviamente que as respectivas, porque não foi só o rublo que desvalorizou, a moeda ucraniana também desvalorizou, permitiu que as pessoas comuns, tanto num lado nem no outro, e de uma forma rápida, migrassem e as transações de rublos, eu estou aqui a tentar lembrar-me do nome da moeda ucraniana, mas não estou a conseguir, e a transação da moeda ucraniana, realmente os volumes aumentaram muito. Sim. Porque as pessoas aproveitaram, foi ali uma forma simples e rápida de trocarem a moeda local, colocarem em Bitcoin e evitarem a desvalorização e a perda da sua riqueza, não é? Portanto, isso foi um facto também comprovado e visível. Portanto, claro que depois houve a questão que também se diz, os oligarcas para lavar dinheiro, isso hoje em dia
não faz sentido nenhum, porque um ativo que é transparente e rastreável não é o último sítio onde vamos querer esconder alguma coisa. Portanto, e claramente, no caso, nós, como nossa experiência, tivemos alguns ucranianos que tinham conta connosco e que utilizaram o Bitcoin para enviar para as famílias lá. Portanto, o Bitcoin, neste caso, foi uma parte da solução e não foi, de certeza, uma parte do problema. Muito bem, muito bem. Pedro Melo, outro tema, nós sabemos que a autoridade tributária está neste momento por incumbência do Governo a analisar e a fazer aqui um exercício de benchmarking sobre como é que os outros países estão a tributar as mais-valias obtidas com as criptomoedas, não é? Percebemos que Portugal é visto como um paraíso fiscal neste momento. E, em linhas gerais, eu gostava de lhe perguntar quais são as suas expectativas acerca da fiscalidade associada a estas mais-valias, tendo em conta sempre este equilíbrio difícil e que vocês ambos estão posicionados, enfim, numa posição tendenciosa, porque têm com certeza interesse na atividade, mas tendo em conta sempre este equilíbrio difícil entre a justiça tributária, por um lado, e a atração do investimento estrangeiro, por outro. Portanto, como é que seria para si um cenário de justiça equitativo e, ao mesmo tempo, que não comprometesse, enfim, todo o desenvolvimento que o nosso país está a ter neste âmbito? Exatamente, falando do último ponto que frisou, o desenvolvimento em torno desta temática, a única coisa que eu gostaria é que não prejudicassem, que a fiscalidade sim, é importante e tem que ser harmonizada com os restantes, mas a única coisa que pediria é que não prejudiquem esta oportunidade que estamos a ter, não só em termos das criptos e da fiscalidade, em termos dos ativos virtuais, mas nesta oportunidade da blockchain que se está a instalar em Portugal. Existe uma oportunidade, isto é uma revolução em curso, não vai ser uma revolução, é uma revolução que já começou, portanto, e nós temos a capacidade, temos a atração, consciente ou inconscientemente, conseguimos tratar do tema da atratividade e tornarmos Portugal um país atrativo para esta indústria. Portanto, sendo uma revolução tecnológica que terá impacto no mundo, na economia mundial, a minha esperança e o que eu pediria era que não deixassem fugir esta oportunidade de colocar Portugal na vanguarda da inovação, na vanguarda desta tecnologia e ser uma referência geoeconómica no mundo neste espaço. Podemos não ganhar diretamente na fiscalidade, mas depois indiretamente isto gera emprego, gera bem-estar, gera todas essas envolvências indiretas que depois poderá compensar-se a fiscalidade. Portanto, em termos latos, não prejudiquem, harmonizem, mas sobretudo olhem para este universo como uma oportunidade e não como esquema, não como fraude, etc. Pedro Borges, o nosso tempo está mesmo a acabar, mas eu não gostava de deixar de ouvir também se partilha este entendimento e qual é o seu posicionamento relativamente a este tema. Sim, partilho o entendimento, só acrescentar mais. Obviamente que acho que é uma utopia achar que isto não vai ser taxado, portanto vamos partir do princípio de uma forma ou de outra vai ser e vamos aceitar isso. Eu gostava que fosse uma lei fiscal de qualidade. Okay? O Banco de Portugal chama-lhe ativos digitais e eles por acaso foram muito felizes com o nome. Quando falamos de criptomoedas, inclui-se nos ativos digitais. É porque é impossível, e eu acho que aqui é que é importante. Um Bitcoin, um Ethereum ou um NFT são todos ativos digitais, mas são coisas absolutamente diferentes. Portanto, taxar um Bitcoin ou taxar um NFT da mesma maneira, desculpe lá a palavra, mas é uma palermice. É uma palermice, porque um NFT é assim, por exemplo, se eu tiver um carro antigo, não tenho, mas se eu tiver um carro de coleção, comprar e depois o vender, eu não vou pagar ali nada de fiscal. Se eu tiver um NFT, portanto, equivale um pouco ao carro de coleção ou noutras coisas. Se eu tiver um NFT que representa, por exemplo, a minha casa, aí já estamos numa lógica de imobiliário. Portanto, é aqui que tem que haver cuidado. Mesmo o próprio Bitcoin e o Ethereum são coisas absolutamente diferentes. Portanto, um Bitcoin é uma reserva de valor, pode ter um papel de moeda. Um Ethereum é, antes de mais nada, algo que eu preciso de ter para desenvolver coisas dentro daquele blockchain. Portanto, acho que
seria realmente incrível e um exemplo incrível para o Ubuntu, para uma legislação fiscal de tal qualidade que conseguisse fazer este tipo de distinção que em mais lado nenhum que eu saiba está a ser feita, não é? Claro. E são coisas diferentes. Claro. Pronto, Como disse, nós estamos mesmo... Obrigada, Pedro. Nós estamos mesmo a terminar e eu vou fazer uma última pergunta e pedia-vos realmente aqui um esforço de síntese. Falei há pouco que realmente esta área dos criptoativos não está ainda regulada, mas temos um regulamento, o regulamento MiCA, que está em fase final de preparação e, portanto, vamos ter aqui um quadro regulatório europeu seguramente a breve trecho, em que vai, na verdade, regular não só a emissão de criptoativos, mas também vai impor novas exigências de governo e de interação com os clientes a nível europeu e uniformizar, e, portanto, todas as entidades, as exchanges e também outras entidades que prestam serviços neste domínio vão passar a estar reguladas. Eu gostava também de ter a vossa posição, se veem esta nova regulamentação como positiva, porque na verdade vem dar maior segurança e maior certeza, ou se acham que o nível, claro que é um exercício, implicaria um exercício de análise da regulamentação, nem todos tiveram com certeza a oportunidade de o fazer, mas que na verdade vai contribuir para complicar e afastar a atratividade que todo este setor tem, que não sendo regulado oferece já, como vimos, garantias de segurança. Pedro Melo. Pronto, então muito rapidamente, isto, no meu ponto de vista, tem que ser feito ao nível europeu. Isto é uma integração, nós estamos a caminhar ano após ano para uma integração europeia, a integração monetária foi feita, portanto é necessário haver integração económica, integração política, integração fiscal e isto é mais um passo. Portanto, europeia, sim, lá está, mais uma vez, têm de olhar, e o que eu gostaria que acontecesse é que olhassem para este setor como uma oportunidade e que retirássemos o maior proveito dessa temática. Portanto... Pedro Borges. Como na parte fiscal, como é inevitável que seja bem feito. E o que é que obviamente que isso vai trazer mais custos para as empresas, vão ter que se organizar de outra maneira. Agora, o problema é a concorrência, que é um pouco o que se passa nos mercados tradicionais. Se eu tiver a ter que ter determinada estrutura, determinada uma lógica comportamental a todos os níveis, e depois tenho concorrentes offshore no bom sentido fora da Europa, que vêm para aqui prestar o mesmo serviço, é concorrência desleal. Portanto, normalmente o que essas coisas, o que me preocupa é que não consigam colocar de lado a concorrência desleal. Portanto, desde que as regras sejam iguais para todos, tudo muito bem agora. É essa a minha preocupação, sendo que é inevitável. Muito bem, ficou muito claro, nós acabámos o nosso tempo, tínhamos com certeza aqui muitas pistas para desenvolvermos. Agradeço imenso a ambos a vossa disponibilidade e em nome da Servo e Associados agradeço a vossa atenção e até breve. Muito obrigado. Encerramos agora esta edição da Advocatus Summit Lisboa, o principal evento que liga a advocacia aos negócios. Uma edição que decorreu no Museu da Eletricidade. Reforçamos o agradecimento a todos os oradores e moderadores dos painéis que contribuíram de forma decisiva para o debate e para a construção de conhecimento. Uma palavra especial também para os patrocinadores e parceiros que tornaram esta Advocatus Summit possível. Finalmente, obrigado a todos os que assistiram aos diversos painéis presencialmente e também, claro está, online. A quinta edição da Advocatus Summit fica por aqui. Continua a acompanhar-nos no site e nas redes sociais da Advocatus. Até breve.